Você receberá responsabilidades em áreas onde você é fraco. De acordo com a Bíblia, você nunca passou por uma tentação a qual não tivesse a capacidade de resistir. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Nós sempre fazemos uma escolha consciente pelo pecado. Deus, Ele quer nos ajudar a transformar áreas onde temos maior potencial de derrota em nossa área de maior vitória. Sempre seremos tentados nas áreas das nossas fraquezas. Judas, ele recebeu a responsabilidade para administrar as ofertas do ministério de Jesus. Por quê? Porque ele tinha fraqueza por dinheiro e por prestígio. E eu quero ler algumas passagens bíblicas para você entender o que eu quero dizer com isso. Lá em 2 Coríntios 12, 9, Jesus falando para Paulo o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de quem? O poder de Cristo se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Nós somos homens e mulheres frágeis e fracos, que precisamos do poder de Cristo para sermos capazes de pregarmos o Evangelho, fazer discípulos e fazer obras excelentes e extraordinárias. E Paulo dizendo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ele não está dizendo que se gloriará nas forças dele, nas habilidades, naquilo que ele sabe fazer de bom e melhor, não. Ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Jesus, ele deu a Judas, o ladrão, a responsabilidade de cuidar do dinheiro do ministério, porque Jesus, ele sabia que Judas tinha problema com a área financeira e prestígio. E nós vemos uma passagem lá em João capítulo 12, que narra uma situação onde estava Lázaro, Maria, Jesus e os discípulos, inclusive Judas estava ali. De repente, chega Maria com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, quebra e unge o corpo de Jesus. E sabe qual foi a reação de Judas? Ele ficou escandalizado. Mas mulher, por que você não pegou esse perfume e vendeu por 300 denários e deu dinheiro aos pobres? E aí João, ele fala uma coisa interessante, como se ele estivesse preocupado com os pobres. O que a gente aprende com isso? É uma falsa santidade, é aparente. O Jesus, ele chega perto da figueira para pegar um figo, quando de repente ela não tinha frutos, ela tinha apenas folhas, o que aparentava ser não era. E olha só que interessante. E aí Jesus diz assim: deixa essa mulher em paz, o que ela fez será contado por toda a sua história, por toda a sua memória. Presta atenção. Judas, ele fala, por que você não pegou esse dinheiro, pegou esse perfume, vendeu por 300 denários e deu aos pobres? Olha só que interessante, ele não se preocupou em vender Jesus por 30 moedas de prata, mas ele estava repreendendo aquela mulher, Maria, por ela ter feito um ato extravagante que provocou reações no coração daqueles homens, principalmente no coração de Judas, em que ele estava apegado ao dinheiro, ele amava o dinheiro, ele amava o prestígio. Ele não se importou em vender Jesus por 30 moedas de prata, mas estava se importando com o ato daquela mulher, com o ato de adoração com aquela mulher. Jesus, ele fala, cara, o que essa mulher fez é o que vocês não fizeram. Todo esse tempo que eu estive com vocês, vocês não estão entendendo que o Filho do Homem, o Cristo, ele vai morrer, sofrer, morrer, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles não estavam entendendo. Mas sabe, o que nos chama muita atenção é porque Jesus, ele deu a responsabilidade do dinheiro, das ofertas, da tesouraria do ministério nas mãos de Judas. Ele poderia ter escolhido outra pessoa, um administrador melhor, até mesmo melhor do que Judas? Sim. Será que Jesus, ele errou, falhou na escolha dos 12? Não. Jesus sabia que Judas tinha problema com essa área. Sabe? Sempre quando você pensar que você não tem capacidade para fazer absolutamente nada, e sempre quando alguém usado por Deus te dá uma responsabilidade, entenda uma coisa, sempre quando você recebe uma responsabilidade, significa que Deus está te dando a oportunidade de você vencer uma área, você obter uma vitória em uma área onde você sempre encontrou uma grande derrota em potencial. A pergunta é: qual é a sua fraqueza? Qual é a sua debilidade? Sempre
Entenda sempre isso. Cara, faz um favor para mim, entenda sempre isso. Que nós precisamos identificar as nossas fraquezas, o Espírito Santo ele nos ajuda muito bem a identificarmos as fraquezas em nossa vida. Permita com que o Espírito Santo, o poder de Deus, se aperfeiçoe na sua fraqueza. Deus, ele quer transformar as suas áreas fracas em forças dele, para que ele seja glorificado através da sua vida, cara. E faça o cálculo, o que são 300 denários? O denário, naquela época de Jesus, ele era equivalente a um dia de trabalho. Então, se você trabalha um dia, você recebe um denário. Então, temos 300 denários, é quase um ano inteiro trabalhando. Imagina você trabalhando de janeiro até dezembro, e aí você recebe todo esse dinheiro, mais o 13º, mais as bonificações, e você pega todo esse dinheiro, simplesmente compra um perfume numa loja, e aí você pega esse perfume, quebra o frasco desse perfume e despeja todo esse perfume sobre Jesus, cara. Isso é uma loucura, isso é um escândalo. Eu com certeza, se eu estivesse lá, nós estaríamos reagindo dessa mesma forma como Judas reagiu, porque ficaríamos escandalizados com uma situação como aquela, cara. Afinal, é um ano de trabalho desperdiçado. Mas aquilo que era desperdício para os discípulos, inclusive para Judas, era um ato de adoração para Jesus, cara, sabe? Existem pessoas em nossa caminhada que elas vão nos escandalizar através dos gestos, através das reações, das atitudes que elas têm, e Jesus vai entender aquilo como uma adoração, e por nós não entendermos, nós vamos criticar algumas reações. E por que aquilo incomodou tanto Judas? O dinheiro não era dele, o perfume não era dele. A verdade é que Judas, como responsável pela administração das ofertas do ministério de Jesus, por que você não pegou esse perfume, vendeu por 300 denários e deu aos pobres? A verdade era que Judas não estava preocupado com o tipo de atitude que aquela mulher havia feito, ou também preocupado com os pobres. Na verdade, Judas estava mais interessado quanto ele poderia lucrar com a venda daqueles perfumes. Afinal, ele era o administrador das ofertas do ministério de Jesus. E também tem um outro ponto. Todos os discípulos, eles estavam esperando que Jesus entrasse em Israel para governar. Então, Judas, ele se preparou tanto no sentido, já que já estava prestes a entrar em Jerusalém para ser coroado como rei de Israel, então ele já estava preparando o assento dele, preparando o cargo dele no reinado. Afinal, se eu já ganho muito dinheiro roubando o ministério de Jesus, imagina quanto eu posso lucrar quando Jesus for reinar. Afinal, eu serei o tesoureiro do reinado de Jesus. E a maneira de nós vencermos as fraquezas é confrontando elas. Qual é a sua fraqueza? Permita com que o poder de Deus ele se aperfeiçoe em suas fraquezas. Peça ao Espírito Santo para que ele mostre a você quais são as áreas que você é fraco e permita com que ele opere poderosamente em áreas em sua vida onde você sempre foi escravizado, onde você sempre encontrou derrota, para que ele ajude você a transformar essas áreas em maior vitória em sua vida.